curando as feridas do coração. Eu sei que é um tema muito amplo, curando as feridas do coração poderia ser tantas coisas, mas vamos colher as inspirações do Senhor para nós, neste momento. O que Deus quer falar conosco? Que feridas são essas? Que situação nós nos encontramos de profunda ferida, às vezes de pecados, que ferem a nossa vontade de santidade. Muitas vezes o pecado, ele realmente é a maior ferida que carregamos, porque junto com o pecado vem necessariamente a desilusão e a própria tristeza. Eu sempre tenho, não sei se esse é o sentimento correto, mas eu tenho um sentimento de compaixão muito grande por aqueles que vivem imersos numa vida de pecado longe de Deus. Porque nós sabemos que uma vida assim, ela traz para si muitas e muitas feridas. Por isso, o caminho da santidade, ele é sempre um caminho necessário e necessariamente de cura e de felicidade. É como se alguém, um construtor, fizesse, sei lá, um liquidificador, e ali, junto com o liquidificador, vem o manual de instrução, né? E está lá no manual, não ligar no 220. Mas se esse liquidificador fosse dotado de liberdade, e falasse assim, a tomada é minha, eu taco aquela onde eu quiser. E lá na tomada 220, e ligasse ali, o que ia acontecer com o liquidificador? Ele iria queimar. Porque na liberdade daquele aparelho, ele quis contrariar o seu próprio inventor, o seu próprio construtor. E eu comparo que muitas vezes nós somos assim, nós ignoramos o manual de instrução daquele que nos criou e queremos usar mal a nossa liberdade. E muitos dizem, não, eu sou livre para fazer o que quiser. E a gente vai entender que liberdade, ela só é liberdade se ela é uma escolha para o bem. Porque isso nos constrói e isso nos realiza. Fora isso, é a libertinagem que nos estraga, que nos faz cada vez mais tristes. Por isso esse tema é muito bom. Porque vai de encontro a tantas feridas do nosso coração que nos impedem de sermos felizes. Ou seja, a pregação de hoje é sobre felicidade, sobre realização. E eu quero começar de maneira talvez inusitada, perguntando para você sobre apostasia. Você sabe o que é apostasia? Apostasia é quando alguém abandona definitivamente a fé. Abandona tudo. Não quer saber mais de Deus, não quer saber da verdade de Deus, da doutrina. Alguém que experimentou essa verdade, conheceu, fez uma experiência pessoal com essa verdade, com Jesus Cristo, que é a própria verdade. Mas num determinado momento, essa pessoa nega tudo isso. Isso é reconhecido como o apóstata, que rejeita tudo isso. Em sua liberdade, ele diz, eu não quero mais. Então, o Código de Direito Canônico vai dizer que apostasia é o repúdio total à fé cristã. E com tudo que a fé comporta. O que é diferente da heresia. A heresia é a rejeição de uma parte fundamental da fé, mas de uma parte. Apostasia não. Apostasia é uma rejeição por completo daquela vida. E a igreja diz que a apostasia, quem comete apostasia, incorre em excomunhão late sententia, que é
excomunhão imediata, sem precisar de um processo aberto no Vaticano. É uma excomunhão imediata, porque a própria pessoa já se exclui da comunhão. Por isso esse termo excomunhão, né? Às vezes a gente assusta com o termo excomunhão, mas excomunhão é o quê? É o afastamento da comunhão, a comunhão com a fé. Então, tão grave que é este processo de apostasia, né? E o que a palavra de Deus vai falar sobre exatamente apostasia? Já já a gente vai chegar no processo da cura das feridas do coração que eu pretendo. Você vai acompanhar comigo que a gente vai caminhando até lá. Palavra de Deus em Hebreus, capítulo 6, versículo 4. Você que tem a Bíblia pode acompanhar. Hebreus, capítulo 6, versículo 4. Vai dizer: porque aqueles que foram uma vez iluminados, ou seja, essa expressão na igreja primitiva era batizado, inserido no corpo místico de Cristo pelo batismo. Porque aqueles que foram uma vez iluminados, saborearam o dom celestial, participaram dos dons do Espírito Santo, experimentaram a doçura da palavra de Deus e as maravilhas do mundo vindouro, que é o céu. E apesar disso, caíram na apostasia. É impossível que se renovem outra vez para a penitência, visto que, da sua parte, crucificaram de novo o Filho de Deus e publicamente o escarneceram. Olha que palavra dura. São Paulo vai dizer que não tem jeito mais para o apóstata. E olha o contexto que ele introduz a apostasia. Aquele que foi batizado, que conheceu os dons do Espírito, teve contato com a doçura da palavra, teve acesso às realidades eternas do céu, experimentou todo o anúncio, toda a experiência com Deus, teve acesso ao conhecimento de Deus pessoal, mas também com o conhecimento de Deus, com a doutrina de Deus. São Paulo diz, essa pessoa que viveu tudo isso, experimentou tudo isso, soube de tudo isso, mas caiu em apostasia, ou seja, negou, rejeitou, amaldiçoou tudo isso. É impossível que se renovem outra vez para a penitência, visto que da sua parte crucificaram de novo o Filho de Deus e publicamente o escarneceram. É uma palavra muito forte, muito dura, que nos deixa em alerta. Principalmente nós que andamos na presença do Senhor, que estamos na igreja. Gente, a partir do momento que eu fiz meu encontro pessoal com Jesus, em 1996, a partir daquele dia, eu tinha 14 anos de idade, eu comecei a fazer uma oração diariamente na minha vida, e eu a faço até hoje, que é: Senhor, nunca permita que eu me afaste de Ti, não permita-me Te abandonar, porque logo cedo, com a minha experiência com Deus na igreja, eu percebi que o que adiantaria eu caminhar na presença de Deus durante boa parte ou a maioria do tempo da minha vida e no final eu abandonasse tudo aquilo que eu tinha vivido. A palavra vai dizer que aquele que viveu assim a vida toda e que no final de sua vida nega, rejeita, abandona e amaldiçoa o caminho de Deus, ele se perde. E ao contrário, aquele que viveu uma vida no pecado, no abandono das coisas de Deus,
e no final da sua vida se arrepende e pede perdão e se penitencia, este se salva. Aí você fala, mas isso é injusto. O problema é que nós não sabemos quando será o nosso fim. Nós não sabemos quando será a nossa hora. Por isso, a vigilância, a perseverança. Por não saber, e graças a Deus que não sabemos. Imagina só se nós soubéssemos. Então eu vou aprontar a vida toda, e quando estiver mais chegando no final... Às vezes a gente cria uma ilusão de que a gente vai morrer velhinho. Sabe, principalmente os jovens têm essa mentalidade. Às vezes não expressa, não consciente, mas até mesmo inconsciente. Não, eu vou viver minha vida, vou aproveitar minha juventude. Tenho muita vida pela frente. Aí, quando eu tiver mais velho, aí eu vou cuidar do que as coisas da igreja, não é? E realmente a gente vê pessoas mais velhas frequentando a igreja, não é assim? Você olha lá na paróquia, você conta os cabelinhos brancos, não é? Por quê? Esse processo é lindo, porque quando a pessoa vai se deparando com a própria velhice, ela vai também analisando a própria vida e vai pesando o que realmente vale a pena e vai ficando mais sábia em grande parte das situações. E mesmo também inconsciente, ela faz o seu cálculo. Epa, espera aí, eu já não tenho mais a mesma quantidade de tempo de vida que eu tive até agora. Eu já caminho do meio para o final. Eu preciso cuidar daquilo que é o mais importante. Logo, da alma, daquilo que é eterno. E é interessante. Os homens, no geral, eles passam por uma fase muito crítica a partir dos seus 45 anos de idade, que é uma crise. É uma crise. Porque, de maneira inconsciente também, eles se dão conta, né? Se dão conta, assim, meio que instintivamente, de que também eles não têm mais a mesma quantidade de tempo que eles tiveram até ali. E ele já passou do meio para o fim. E ele tende a buscar vida. O homem, pela graça de Deus, e o homem, agora eu falo homem, pela graça de Deus, e se ele é um homem sábio, ele vai procurar mais as coisas de Deus a partir dessa idade. Porém, se o homem não tem consciência desse processo, não tem essa graça de buscar a Deus, ele pode cair até numa busca desenfreada de uma sexualidade, de uma promiscuidade, até mesmo do adultério, porque ele está buscando vida. Então, geralmente entra as crises no casamento, e aí as traições. No fundo, aquele homem está buscando a Deus. No fundo, ele está buscando a eternidade. Desculpa. Está buscando a eternidade. Mas não sabe que Deus se chama Deus. E se perde nesse processo. Ele enxerga, às vezes, na menina nova, a vida que ele quer. Ele acha que a vida está ali. Mas é bonito quando um homem começa a despertar também para Deus. Claro que o melhor é que se desperte bem antes, mas esse processo também é bonito quando o homem nessa idade começa a se despertar para as coisas de Deus, porque começa a entender que a vida não está na traição, não está numa mulher mais nova, não está na promiscuidade, não está na tentativa de reafirmar a sua sexualidade.
mas a vida que ele busca está em Deus. E esse processo natural, que a psicologia identifica. É claro que a psicologia não vai identificar, né, a Deus, enfim, mas identifica no homem a abertura ao religioso a partir dessa idade. Agora, como é bom encontrar pessoas que não precisam passar por essa crise, que já se encontraram com o Senhor, já experimentaram a doçura da sua palavra, já tiveram contato com aquilo que é eterno, já viveram na luz, iluminados pela graça do batismo, pelos dons do Espírito Santo, e se entregam a Deus. Esta pessoa vai viver este processo de realização o quanto possível aqui nessa terra, porque enquanto vivermos será um processo frustrante, nunca seremos completamente realizados nessa terra, mas a felicidade, o que é possível aqui, começa a então ser trilhada e experimentada. Agora, se vivemos tudo isso, experimentamos a Deus, a doçura da sua palavra, os dons do Espírito Santo, o conhecimento da eternidade, da doutrina, da verdade de Deus, e abandonamos tudo isso, a palavra é muito dura para nós. São Paulo chega a falar, é impossível que se renovem outra vez para a penitência. É a chamada apostasia. E o que consiste a apostasia? 3 pontos. Identificada como negar, jurar e amaldiçoar. Negar a Cristo, jurar não pertencer a Cristo e amaldiçoar a Cristo. São os 3 pontos que identificam uma apostasia. Agora, num outro momento da palavra de Deus, também vai dizer que tem um pecado que não é perdoado, que é o pecado do Espírito Santo, né? O pecado contra o Espírito Santo, que é uma difícil interpretação, que até hoje houve-se uma grande dificuldade dos teólogos interpretar essa passagem. O que seria este pecado contra o Espírito Santo? Mas alguns teólogos chegam à conclusão de que este pecado contra o Espírito Santo é justamente a falta de contrição, a falta do arrependimento. Não é que exista um pecado que Deus seja incapaz de perdoar, mas existe um pecado que eu sou incapaz de me arrepender dele. É aquele pecado que eu não quero me arrepender dele. Agora eu quero pegar com você a palavra de Deus. Mateus 26, 69. A negação de Pedro. Então entendemos que existe um pecado contra o Espírito Santo, existe um pecado da apostasia, que São Paulo em Hebreus diz que é impossível uma pessoa apóstata retornar à fé. Entendemos isso. Agora, vamos para Mateus 26, 69, a negação de Pedro. O que tinha acontecido? Jesus tinha sido preso, tinha sido levado até Caifás. Então estava aquele tumulto enquanto Jesus estava sendo julgado ali no pátio, e Pedro consegue entrar no pátio de Caifás, e ali ele está, sentado se aquecendo numa fogueira, que estavam ali, porque estava uma noite muito fria. Pedro foi impelido a ir atrás do Senhor, porque tinha um grande amor por Jesus. Pedro, inclusive, foi o único ali, João também, mas depois sai, Pedro fica. Então, o que acontece? Enquanto isso, Pedro estava sentado no pátio. Aproximou-se dele
uma das servas, dizendo: também tu estavas com Jesus o Galileu. Uma afirmação. Mas Pedro negou publicamente nestes termos: não sei o que dizer. Não sei o que dizes. Dirigia-se ele para a porta, a fim de sair, quando outra criada ouviu e disse aos que lá estavam: este homem também estava com Jesus de Nazaré. Pedro, pela segunda vez, negou com juramento: eu nem conheço tal homem. Pouco depois, os que ali estavam aproximaram-se de Pedro e disseram: sim, tu és daqueles, teu modo de falar te dá a conhecer. Pedro então começou a fazer imprecações, jurando que nem sequer conhecia tal homem. E neste momento cantou o galo. Pedro recordou do que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, negar-me-á 3 vezes. E saindo, chorou amargamente. Palavra da salvação. Quais são os 3 pontos da apostasia? Negar, jurar e amaldiçoar. A primeira negação de Pedro: Pedro, tu estavas com Jesus o Galileu, mas ele negou, o evangelista Mateus diz, negou publicamente. A segunda negação de Pedro: Pedro, pela segunda vez, negou com juramento, ou seja, negou, jurou, e na terceira vez, Pedro então começou a fazer imprecações. E segundo o dicionário, imprecações significa desejo expresso de que algo de mal aconteça a um ser ou uma coisa. Praga, maldição. O evangelista Mateus coloca Pedro como um apóstata. Um Pedro que nega, um Pedro que jura, um Pedro que amaldiçoa. Negou a Cristo, jurou que não era de Cristo e amaldiçoou a Cristo. A palavra é clara. Começou a fazer imprecações. Meu Deus do céu. O Espírito Santo inspira o evangelista para colocar neste texto bíblico um pecado gravíssimo de Pedro. E então Pedro, quando o galo canta, ele se recorda das palavras de Jesus e cai em si. E a palavra diz que Pedro, saindo, chorou amargamente. Chorou amargamente. E a tradição da igreja diz que Pedro, a partir daquele momento, só chorava pelos cantos, arrependido profundamente do que tinha feito. Mas o interessante, gente, é que Jesus toma a iniciativa. Quando Jesus ressuscita, ele aparece para eles e depois aparece enquanto Pedro estava no mar pescando novamente. Pedro então, como um bom líder, vai pescar, voltou para os velhos costumes, o seu mestre já não estava mais com ele, ainda não tinha acontecido o Pentecostes. Então, Pedro ali na barca, Jesus aparece na margem, e nós conhecemos muito bem essa passagem, que está em João, capítulo 21. Se você tem sua Bíblia, você pode abrir. Jesus que aparece na Galileia. Então, Jesus estava ali,
E Pedro, ao saber que era Jesus, porque João fala, é o mestre, Pedro coloca a roupa, pois estava nu, diz a palavra, e vai ao encontro de Jesus, pula na água, e se apresenta a Jesus, cansado de vir nadando, imagino eu, ansioso para se encontrar com Jesus, aquele Pedro que tinha negado, que tinha jurado e que tinha amaldiçoado. Foi depois disso. Então, Jesus estava ali com as brasas, preparando um peixe, e o versículo 15 diz, e como é bonita essa passagem: tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro. Jesus prepara o ambiente para conversar com Pedro, porque Jesus sabia que Pedro o amava, e que Pedro só estava naquele pátio de Caifás, justamente porque Pedro amava o Cristo. Jesus então prepara o ambiente da cura interior de Pedro, e nós ouvimos muito sobre isso. Se Pedro nega Jesus na beirada de uma fogueira, Jesus também prepara uma fogueira para receber e conversar com Pedro, e prepara aquele ambiente para conversar. Então, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. A palavra amor no português é muito pobre, mas o Evangelho de São João foi escrito em grego, e a palavra e o termo amor aqui tem 4 significados no grego. Claro que Jesus e Pedro, eles conversam no aramaico, mas o evangelista escreve e relata essa passagem no grego, onde o termo amor tem 4 significados. É o amor ágape, tem o amor filia, o amor estorgê e o amor eros. Se você for pegar a escritura original, você vai ver, cada hora que tem o termo amor na Bíblia, existe algum destes termos no grego. Não é tudo a mesma coisa. Então Jesus pergunta, porque é interessante que o amor ágape é o amor de Deus, conhecido como amor divino. Aquele amor que não reserva nada para si, que ama incondicionalmente, o amor que dá a vida é o amor ágape. O amor filia é mais o amor da amizade, que é também amor, mas não é um amor incondicional. E a pergunta de Jesus para Pedro foi assim: Pedro, tu me amas com um amor incondicional? Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, mas não com amor ágape, mas o amor filia. Ou seja, Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. Disse Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou uma outra vez: Simão, filho de João, amas-me com amor ágape? Respondeu-lhe Simão Pedro: sim, Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez, porque foram 3 as traições de Pedro: Simão, filho de João,
Tu me amas com amor filia? Pedro entristeceu-se porque lhe perguntou pela terceira vez: amas-me? E disse, ou seja, Jesus perguntou, então Pedro, você gosta de mim? Pedro respondeu, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu gosto de ti. Jesus disse então, apacenta as minhas ovelhas. Olha que bonito, gente. Pedro profundamente marcado pelo pecado que tinha cometido, pela apostasia. Ele reconhece que o amor dele para com Jesus não era tão grande como ele achava que era. Como se diante de Jesus estava ali tudo o que Pedro havia feito. E Pedro convivia com Jesus e sabia que Jesus conhecia os corações. Que Jesus sabia todas as coisas. Mas que bonito. Mesmo Pedro sendo relatado pelo apóstolo como um apóstata, quando ele está no barco, ele fica sabendo que é Jesus que está lá, ele vai desesperadamente ao encontro do mestre, mesmo cometendo os pecados e a negação que fez. Pedro não fica retraído, não fica acabrunhado, ele não fica se escondendo. Não, ele parte desesperado ao encontro do mestre, mesmo assim, e encontra ofegante com o mestre. Então o mestre começa esse diálogo. E que lindo, gente. Pedro, você me ama, Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. Ou seja, Senhor, tu sabes que eu te neguei. Tu sabes que eu jurei contra ti. Tu sabes que eu te amaldiçoei. Eu não posso dizer que eu te amo com amor ágape. Eu não posso. Porque eu não estaria sendo honesto. Porque apesar de ter experimentado a tua palavra, a doçura da tua palavra, o teu espírito, depois de ter contato com as verdades da eternidade, com a tua salvação, porque depois de ter encontrado um amor incondicional por mim, em ti, Senhor, eu não fui fiel. Por isso eu não posso dizer que eu te amo com amor incondicional. Eu preciso ser honesto, Senhor. Eu gosto de ti. Jesus pergunta então novamente, Pedro, tu me amas? Não, Senhor, eu gosto de ti. Então Jesus então pergunta, Pedro, tu gostas de mim? Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes tudo. Tu sabes que eu ainda não te amo de maneira perfeita. Eu preciso reconhecer que gosto de ti. E Jesus, gente, confirma mais uma vez a missão de Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus não toma de Pedro a missão que ele havia dado. Jesus não diz, olha, você não é digno mais de assumir o pontificado. Não serás mais o líder da minha igreja. Não mais edificarei a minha igreja sobre ti, Pedro. Não, Jesus confirma e 3 vezes, vai. Eu sei que você não me ama o suficiente, mas eu te confio mesmo assim a tua missão. Vai e toma conta da minha igreja, apacenta as minhas ovelhas. Eu ainda confio em ti. Meus irmãos, Jesus compreende o modo de amar de Pedro e a sinceridade de Pedro. Meu Deus do céu, como isso nos ensina. Ensina que somos imperfeitos no amor. Somos ou não somos? Ensina que,
Mesmo assim, na nossa imperfeição, Deus aceita o amor que temos para dar. Ensina também que mesmo assim, com o nosso amor imperfeito, Deus nos aceita e nos confia uma missão. Mas todos estes 3 pontos, com um porém: se nós não nos conformarmos com a nossa situação, com a nossa fragilidade. Pedro não se conformou. O contrário de Judas. Judas também negou, entregou e traiu. Mas Judas fugiu da presença de Cristo. Pedro, ao contrário, pulou na água e foi correndo em direção a Cristo. Mesmo na nossa miséria, no nosso amor frágil, imperfeito, Pedro nos ensinou: vá ao encontro do Senhor, mesmo que o teu pecado possa parecer imperdoável, como uma apostasia, como um pecado contra o Espírito, que o seu pecado possa parecer o maior do mundo aos teus olhos. Pedro vem nos ensinar: corra ao encontro do Senhor, porque Ele estará te esperando para curar o teu coração machucado pela traição, machucado pelo pecado, ferido, mas que Ele encontre um coração contrito ao mesmo tempo. Porque chegamos à conclusão que não importa o grau dos nossos pecados, a quantidade dos nossos pecados, se existe também no nosso coração um desejo, uma contrição, um arrependimento sincero, uma vontade de amar e de ser melhor, então precisamos fazer como Pedro, partir ao encontro do Cristo, mesmo com todos os nossos machucados, porque Ele vai nos esperar num ambiente propício para curar as nossas feridas do nosso coração, e vai novamente confirmar a nossa missão. Vai e apacenta as minhas ovelhas. Vai, apacenta as minhas ovelhas. Eu ainda confio em Ti. É o que o Senhor diz para nós, se o nosso coração é sincero. Meus irmãos, qual foi a primeira pessoa que Jesus envia em missão? Lembra dos evangelhos? Foi aquele endemoniado. Quando Jesus chega, ele estava acorrentado no cemitério, arrebentava as correntes, se batia com pedras, perturbava a cidade, arrancava a roupa. E quando Jesus chega e aquele demônio começa a falar: tu és o Filho de Deus, que queres de mim? Vem para me perturbar. Então Jesus manda aqueles demônios para a manada de porcos. Então aquele homem estava sentado aos pés de Jesus e fala com Jesus: Senhor, eu quero te seguir, deixa eu entrar no teu barco. Jesus falou: não, vai até os teus e proclama tudo que Deus realizou em teu favor. É a primeira pessoa que Deus manda, que Jesus envia em missão. Quanto mais você, não importa a situação que nós estamos, se no nosso coração existe esse desejo sincero, profundo, contrito, de buscar o Senhor a partir de agora, e deixando que o Senhor nos cure. Realize em nós, Senhor, aquilo que não podemos realizar, porque Tu és maior que nós e maior que o nosso pecado. Abaixa a sua cabeça, fecha os teus olhos. Se coloca assim como Pedro na presença do Senhor. Você está na presença dEle, como Pedro estava.
E da mesma forma que Jesus tratou a Pedro, Ele está tratando você agora. E Ele está te perguntando: tu me amas com amor ágape? Com amor incondicional? Com amor que é capaz de dar a vida? Responda para o Senhor, mas seja sincero. Se você ainda não ama o Senhor dessa forma, diga: Senhor, eu gosto de Ti. Eu Te amo com amor filia. Mas eu quero Te amar mais, Senhor. Eu ainda não posso reconhecer que Te amo com amor perfeito. Mas eu reconheço que eu posso Te amar mais. Eu reconheço que eu posso Te buscar mais. Eu reconheço que tem muitas coisas que eu posso abandonar para Te seguir mais de perto. Reconheço que eu posso ser mais santo. Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. E eu estou aqui na Sua presença. Escuta isso. E se coloque assim, nesta condição, como Pedro, na presença do Senhor. Vim até aqui derramar o meu passado em Ti, e banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois Tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume. CançãoNovaPlay.com. Assine já!